No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Agora, versículo de número 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Verso 6 agora até o 11. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então, irmãos, o povo naquele tempo vivia uma situação assim muito complicada, uma situação de bastante dificuldade, que se instalou a partir de uma escolha, a partir de um posicionamento e a partir de uma opinião que o povo, em massa, estava tendo. E aí Deus começa a advertir o povo. E aí no verso 5 a gente percebe Deus dizendo assim: considerai o vosso passado. Ou seja, pensem no ontem. Naquelas atitudes de outrora que vocês tomaram e que não foi assim tão boa. Então Deus estava chamando a atenção do povo para darem uma olhada para trás no sentido de aprendizado. E aí no verso de número 6, Deus começa a pontuar alguns sinais que apontavam para a reprovação dele com relação àquela atitude que o povo estava tomando. E aí o profeta, então, que foi um instrumento que Deus usou para falar com o povo, e normalmente Deus usa pessoas para falar com pessoas, coisas boas e coisas não tão boas, né? E aí então a gente percebe Deus dizendo assim: vocês não perceberam que vocês estão semeando muito e estão recolhendo pouco? E aí, para nós que vivemos nessa época bem depois deles, né, a gente olha para o que Paulo escreve aos Coríntios, né, no capítulo de número 9, ele diz assim: aquele que semeia pouco também vai colher pouco. Mas aquele que semeia com abundância vai colher também com abundância. Então, o princípio de Deus é que a colheita seja proporcional à semeadura. E esse princípio não estava acontecendo na vida do povo
E o povo não estava percebendo, para eles estava tudo bem. Deus diz, olha, considerem, ontem vocês semearam, ou alguns meses atrás vocês semearam muito e não deu nada. Então alguma coisa estava acontecendo, sinalizando que Deus não estava satisfeito com aquela opinião do povo, com aquela escolha, com aquele posicionamento. E Deus continua dizendo, diz, olha, vocês estão comendo, estão bebendo, mas o propósito da comida e da bebida não está se cumprindo na vida de vocês. E ele diz, olha, quanto à economia, né? Aquele que recebe o salário está recebendo para colocar num saquetel furado. Porém, o povo não estava percebendo isso. E quando nós não estamos percebendo as coisas, Deus precisa se manifestar. O texto que nós estamos lendo no verso 9 lemos assim: esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. Quando isso acontece, irmãos, nós passamos por um processo chamado frustração. O povo estava ficando frustrado, mas o povo não estava percebendo. E aí Deus então começou a agir no meio do povo, por intermédio do profeta, para alertar o povo. E aí, a partir do verso 10, né, a gente vai perceber, um pouquinho antes, lá na parte B do verso 9, depois de dizer assim, né, que semeou muito, colheu pouco, que esperastes muito e recebeu pouco, e aí Deus dá uma dica, ele explica, ele diz assim, por que será que está acontecendo isso? Diz o Senhor dos Exércitos. E aí ele explica, ele diz assim, por causa da minha casa. Na verdade, o problema ali era relacionado à casa do povo e à casa de Deus. O povo havia feito uma escolha baseada numa decisão, numa opinião que tiveram. Nós podemos deixar para depois esse negócio de construir para Deus. Vamos investir no que é nosso. Isso caracteriza, irmãos, uma inversão de prioridades. Isso significa relegar Deus a segundo plano. E quando nós fazemos isso, de alguma maneira, Deus começa a dar sinais. E Deus começou a dar sinais aqui para o povo. E Deus vai explicando para eles, né, o que está acontecendo, porque Deus sempre se preocupa em nos orientar. E aí, irmão, nós percebemos aqui o seguinte, que quando nós escolhemos errado, quando nós priorizamos errado, escute bem isso que eu quero dizer e que eu vejo aqui no texto. Quando a gente prioriza errado e a gente relega Deus em segundo plano, o caos se instala e Deus se manifesta. E foi isso que aconteceu aqui. Então Deus usou o profeta Ageu para poder falar com o povo. Explicar para eles, dizendo, olha, preste atenção em alguns sinais de que eu não estou satisfeito com vocês. E aí Deus continua explicando. E ele diz, olha, eu fiz os céus reter a chuva, reter o orvalho. Eu mandei a seca sobre toda a plantação, sobre os homens, sobre o trabalho, sobre os animais, como consequência daquela atitude que o povo estava tendo. Então, aquilo que veio ao povo, veio por causa da atitude e das escolhas que o povo estava tomando. Então, irmãos, eu não quero me estender muito, certamente vocês têm ouvido muito falar disso, e muita live para cá e live para cá,
Eu particularmente tenho algumas dificuldades com essa questão de laje, mas é o meio que nós temos, então, para poder compartilhar com os irmãos. Irmãos, nós temos orado para Deus, para que o Senhor abrevie os problemas que nós estamos vivendo. E literalmente nós temos orado pedindo o fim disso tudo. Agora, eu particularmente creio que o fim disso depende muito mais de nós do que de Deus. Eu acho que no meio disso tudo nós precisamos lembrar de duas coisas, né? Que eu preciso entender o que está acontecendo e que eu preciso tomar uma atitude compatível com o entendimento. O profeta Daniel, falando certa vez sobre o seu povo, ele diz: nós temos pecado contra Deus. Nós temos pecado contra Deus. E eu acho que quando nossa ficha cair, nós vamos começar a entender que de modo individual, que de modo coletivo, como indivíduo, como nação, até como igreja, nós temos desagradado o Senhor com as nossas opiniões, com os nossos posicionamentos e com as nossas escolhas. Nós precisamos entender, irmão, e perguntar: por que é que tudo isso está acontecendo? Será isso apenas uma evidência do final dos tempos? Será que nós estamos sendo vítimas de um país que projetou esse vírus? Ou será que nós estamos pagando parte da fatura decorrente das nossas escolhas, opiniões e posicionamentos? Então eu creio que a atitude que Deus quer de nós se resume em uma ou duas palavras, que eu chamaria de arrependimento e de obediência. Na medida em que nós nos relacionamos com Deus por meio da palavra, nós vamos descobrindo a sua vontade e as suas orientações. E a única coisa de nossa parte que vai agradar a Deus é a obediência. Então, quando nós não obedecemos o Senhor, nós atraímos sobre nós uma manifestação de reprovação do Senhor. Eu quero deixar esse texto com os irmãos para que nós possamos refletir o que é que o Senhor tem para me ensinar com tudo isso. O que é que o Senhor quer nos ensinar como igreja. Porque eu entendo que qualquer mudança na vida da nação não vai depender só de nossas orações, mas sobretudo das nossas atitudes como cristãos. Que o Senhor derrame sobre nós a sua bênção. Aliás, Ele quer derramar essa bênção, mas Ele quer que nós tenhamos uma reação positiva, uma reação condizente com aquilo que nós entendemos. Então, o objetivo de compartilhar com os irmãos esse texto é para que a gente, se não pensamos ainda, comecemos a pensar sobre o quanto nós temos errado, sobre o quanto nós temos deixado Deus em segundo plano, investido naquilo que é nosso. O Senhor tem nos orientado, e eu vou terminar com o texto tão conhecido de Mateus capítulo 6. Buscar o Senhor e o seu reino. Que isso seja prioridade. E a Bíblia diz que as outras coisas, principalmente aquelas descritas no texto, mas aquilo que nós precisamos virá como consequência de priorizarmos o Senhor. Que Deus nos abençoe ricamente. E que amanhã, se nós vivermos, nós possamos começar já um novo projeto de caminhar na presença de Deus com uma nova e diferente atitude.